O tema da minha mensagem hoje, por favor, calma. Purificação do templo. Ou eu coloquei na internet, né? Igreja, esconderijo de ladrões. Também serve. Lucas capítulo 19, versículo 45 até o 48, para a gente encerrar esse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, quando entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, vós, porém, a transformastes em antro de assaltantes, ou covil de salteadores, a mesma coisa, casa de ladrões. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os líderes do povo procuravam matá-lo, mas não achavam meio de fazê-lo, pois todo o povo ficava fascinado ao ouvi-lo. Até aí, tá bom. Na última semana, eu falei sobre, aqui, né, essa parte do capítulo 19, na verdade, do versículo 41 em diante, começa a conhecida Semana da Paixão, a última semana de vida de Jesus Cristo. E eu deixei bem claro que a grande ênfase dos evangelhos é justamente nesta última semana. Nós vemos o nascimento de Jesus, as profecias antes dele nascer, apenas um único episódio dele quando era criança, quando ele vai ao templo com os pais o esquecem, Maria e José o esquecem. E depois, então, já entra na vida dele adulta, no começo ali do seu ministério, né, dos 3 anos de ministério, com 30 anos, e a grande ênfase dos evangelhos recai sobre esta última semana. Por qual motivo? Porque este é o grande objetivo dele, morrer. Morrer para que nós pudéssemos ter vida. E foi isso basicamente que eu falei, né? Que Jesus ele chega diante de Jerusalém e chora. Chora por qual motivo? Aquelas pessoas tiveram oportunidades quase que diárias de não ouvir o evangelho da boca de um pastor, como vocês estão ouvindo, mas de ouvir o próprio verbo, a própria palavra, o próprio Deus diante deles, ensinando, pregando, curando, fazendo milagres, e ainda assim, diz a Escritura que aqueles homens e mulheres não se arrependeram de seus pecados. E por conta de Jesus saber o castigo que eles teriam, Jesus então chora por conta do castigo que teriam. E eu deixei bem claro, né, que aquela profecia sobre eles serem cercados, que eles passariam fome, que eles seriam mortos a fio da espada, de fato aquela profecia se cumpriu no ano 70, quando o imperador Tito ele invade Jerusalém e faz uma desgraça completa lá, pessoas morrendo de fome, pessoas sendo mortas a fio da espada, mulheres, homens, crianças, velhos, todos foram mortos. E se essa foi uma consequência natural, né, física, de não se dar ouvidos ao Evangelho, a Jesus Cristo, imagina a consequência que vai ser, espiritualmente falando, daqueles que constantemente têm o poder de ouvir o Evangelho e não se arrependem dos seus pecados. Vai ser muito pior. E então, nós chegamos aqui nessa última parte do capítulo 19, né? Aqui Jesus, ele entra no templo, o templo físico, literalmente, lá, né? O segundo templo de Herodes, que Herodes construiu, ele entra no templo, e então ele começa a expulsar as pessoas que ali vendiam. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, vai dizer que ele, de fato, dá chicotada. João vai dizer isso também, que ele pega um azorrague, um chicote, dá chicotada nas mesas, vira a mesa com o dinheiro dos cambistas, faz um fuzuê danado. Percebeu que esse Jesus Cristo aqui parece um pouco diferente daquela imagem que a maioria tem? Né? O cabeludinho, de olho claro, quase faz nada. Você consegue se imaginar Jesus desse jeito aqui? Dando bicuda na mesa, virando as coisas, chicotada para tudo que é lado. Esse é o nosso Deus, que se enfurece, que fica indignado também. Então, é essa imagem aí, né, daquele Jesus, paz, amor, vovô, bonachão, que você pode fazer o que quiser, que não faz nada. Meu irmão, essa imagem não existe. Isso é apenas um ídolo feito na sua cabeça. Em João, capítulo 2, versículo 16 e 17, vai dizer assim: então disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Jesus ele tinha tanto zelo por aquilo que era sagrado. Então, quando ele vê o sentido do templo se desvirtuando, ele fica irado. E qual que era o contexto aqui? Lembra, né? A Páscoa estava se aproximando. E na Páscoa, meus queridos, muitas e muitas milhares de pessoas iam a Jerusalém. Era um mandamento, eles precisavam ir. Então, eles iam lá, então Jerusalém estava lotada. Talvez o paralelo para você entender seja o seguinte:
12 de outubro, Aparecida do Norte aqui, nossa vizinha. Já viu o tanto de gente que vai para Aparecida? Aparecida? Dia 12? Muita gente. Em Jerusalém era muito mais, então muita gente. E ali no templo ficavam os cambistas, né, que eles ficavam numa parte externa do átrio. Eu acho que eu coloquei a foto ali, põe, por favor. Não sei se dá para enxergar muito aí, né? O templo era bem grande, mas, por exemplo, era dividido em partes, né? O pináculo do templo, onde o diabo levou Jesus, né, e o tentou. Tinha o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, a porta formosa que nós vemos no Evangelho também. Mas era assim, por exemplo, o pátio dos gentios ali era onde esses cambistas ficavam. E porque era o pátio dos gentios, que o templo ele era dividido, né, em várias partes. Os gentios podiam ir apenas naquela parte. Agora tinha uma parte que era apenas dos judeus, ou seja, né, vocês jamais vão poder entrar aqui. E então, só para você entender o contexto, já vou mostrar de forma prática como que isso funciona. Não era errado, de fato, ter os cambistas ali. O que era cambista? Eu sei que cambista, você já imagina o cara vendendo ingresso de jogo São Paulo e Corinthians por metade do preço que ele comprou um monte, né? Camiseta lá falsificada. Não, mas o câmbio ali em si não era errado. Por quê? Era mais ou menos o seguinte. Imagina que você vá aos Estados Unidos e você leve aí o seu precioso dinheiro, R$5.000. Você não vai poder comprar lá com real. Você vai precisar ir a uma loja de câmbio e trocar o seu dinheiro por dólar. Se você vai à Europa, vai precisar trocar com euro também, e assim sucessivamente. No templo haviam sacrifícios diários, e nas festas também as pessoas tinham que fazer o sacrifício, só que tinha um porém. Havia apenas um tipo de moeda que era aceita ali. Alguns vão dizer, né, que é o ciclo de Tiro, ou o famoso shekel. Apenas um tipo de moeda era aceito. Então, se você chegava com seu dinheiro de diversos lugares, você precisava fazer o câmbio. Trocar a moeda para que você então pudesse comprar o seu sacrifício e então você oferecer o seu sacrifício. Então não é errado de tudo, não era errado ter aqueles cambistas ali no templo. E era só esse tipo de moeda que era aceito. Por quê? Ora, porque algumas outras moedas tinham foto do imperador, e os judeus, né, de fato, abominavam esse tipo de coisa. Então tinha duas formas de você adorar a Deus. Você fazendo o câmbio da moeda, comprando o animal e sacrificando, ou você levando o seu próprio animal e sacrificando lá no templo, né? Diante do sacerdote, o sacerdote sacrificava, você levava e apresentava a ele. Só que imagina a dificuldade. Para a gente daqui levar pombinha para Aparecida é tranquilo. Para levar uma ovelha já fica mais complicado. Levar um boi, não dá, né? Imagina uma pessoa lá de Uruguaiana, da divisa Rio Grande do Sul com o Uruguai. Ter que levar um boi de lá para Aparecida do Norte. Meu irmão, não tinha como. Então, por conta disso que eles faziam, eles vendiam em suas cidades, viajavam a Jerusalém. E lá eles faziam o quê? Compravam com a moeda do templo. E ainda tinha porém, né? Você levava o animal, vai que o sacerdote não aceitava, né? Falava que era imperfeito. Então, qual que era o grande problema? Você pode pensar assim, pastor, tá bom, o senhor explicou esse contexto histórico, mas então não tem. Por que Jesus ficou bravo? Qual o motivo da ira de Jesus Cristo? Qual que era o motivo? Isso que era para ser feito de uma forma para ajudar a população, as pessoas que vinham de longe. Aqueles homens começaram a fazer da casa do Senhor o comércio. Eles começaram a ver ali uma oportunidade de lucrar, porque, claro, as pessoas precisavam comprar sacrifício para oferecer ao Senhor. E se as pessoas precisavam comprar, porque tinha um mandamento, lembra? Ninguém se apresentava diante do Senhor de mãos vazias. Não podia ir para o culto sem oferta, não. Isso é até um hábito que nós poderíamos ter, né? Jamais vir ao culto sem trazer uma oferta. Era esse o hábito que eles tinham. E como aquelas pessoas sabiam que era obrigatório a questão de sacrifício, eles começaram a lucrar. Vamos colocar o preço lá em cima. Colocando o preço lá em cima, eles vão ter que comprar de mesmo jeito, então por isso Jesus vai e fica furioso. E por conta disso, os sacerdotes também sabiam que aqueles homens eram picaretas e ele queria o quê? Ele queria uma parte. Eles queriam uma parte da fatia daquele bolo, uma parte daquele dinheiro, e por conta disso, não, o Senhor fica furioso. Agora que você entendeu, né, eu quero passar 3 princípios bem práticos aqui. Põe o primeiro ali, por favor. Primeiro, quando que a casa de oração ela se torna covil de ladrões, como o Senhor disse aqui? Quando o Senhor da casa não é reconhecido. Queridos, quando Jesus Cristo de fato não é reconhecido como Deus em sua igreja, a possibilidade da igreja virar uma máfia, eu digo máfia literalmente, é enorme. Tinha uma profecia em Malaquias capítulo 3, versículo 1, que dizia assim: enviarei meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor, a quem o buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Jesus de fato está cumprindo essa profecia, está indo ao templo.
E aqueles homens, aqueles cambistas, estavam explorando a fé das pessoas. Nada novo, né? Nada novo. Estavam explorando a fé das pessoas para que eles pudessem enriquecer. E parte deste lucro eles destinavam a Caifás, sumo sacerdote, e Anás, que era o seu sogro. Portanto, havia uma sociedade lucrativa, onde os sacerdotes cediam a concessão daqueles homens trabalhar, e eles, consequentemente, pagavam a sua propina aos sacerdotes. Gente, eu fico vendo isso aqui, velho. Parece Brasília, não parece? Parece muito com o nosso país, é um absurdo. Agora você consegue entender a fúria de Jesus Cristo? Onde isso tem a ver com casa de oração? Onde isso tem a ver com casa de adoração? Pessoas preocupadas apenas com o lucro. É por isso que ele diz: vocês transformaram a casa de meu pai em esconderijo de ladrões. Vocês esqueceram a função principal aqui do templo. Ou seja, ele se transformou em uma máfia. Oh, é tão triste dizer, mas quantas igrejas têm transformado nisso também? As pessoas estão preocupadas mais com dinheiro, com aquilo que entra, do que em ser honestos com a pregação do Evangelho, ser verdadeiro com a pregação do Evangelho. A piedade, a fé das pessoas vira apenas uma fonte de lucro, onde eles estão ali não para cuidar da ovelha, mas para extorquir a ovelha, tudo que puder. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 até o 9, olha o que Paulo vai dizer. Se alguém ensina alguma outra coisa, alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca da palavra. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privado da verdade, que imaginam que a piedade é a fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilha e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína, na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que Paulo vai dizer? Esses homens viam a piedade como fonte de lucro. Ele vai dizer: não tem problema você ser abençoado por conta da sua fidelidade, desde que com essa bênção venha a satisfação. Você ser satisfeito com aquilo que Deus te dá e não ser ganancioso o tempo todo. Não há problema. Só que esses homens, eles não se saciavam nunca. Nunca. É como Warren Buffett, quando ele era o homem mais rico do mundo, perguntaram para ele o seguinte: quanto de dinheiro você precisa para ser satisfeito? Sabe o que ele disse? Só mais pouquinho. Só mais pouquinho. Assim são os homens. Nunca se satisfazem. E olha qual que é o padrão de satisfação aqui, você percebeu? Se você está insatisfeito com a sua vida financeira, você está em pecado. Se você está reclamando, você está em pecado. Sabe por quê? Olha o que Paulo vai dizer: tendo o que comer e com o que se vestir, e sejais contentes. Todo mundo aqui tem, né? Graças ao bom Deus. Você tem motivo de sobra para ser feliz. Ai, mas o meu carro dá problema. Daí? Nem se não tivesse carro. Seja grato. Grato ao Senhor, tendo que comer e com que se vestir, estejais contentes. Veja se não é exatamente o que nós vemos hoje em muitos lugares. Os sacerdotes, eles têm feito de tudo, não para pregar a verdade para que as pessoas sejam salvas, mas para encherem os seus bolsos de dinheiro. Eles têm enxergado a religião como lucro. Eles têm visto as ovelhas não como almas que precisam de cuidado, mas como cifrões que podem dar a eles alguma coisa. Oh Deus, quão triste é quando essas coisas acontecem. E não tem como ser fiel a Deus quando se é amante do dinheiro. Isso serve para o sacerdote e serve para qualquer um de vocês. É impossível ser fiel a Deus de forma genuína quando se é amante do dinheiro, porque o dinheiro ele é um concorrente do Senhor. É por isso que Jesus chama o dinheiro de mamon, uma divindade que compete com Deus. Ou seja, você precisa decidir quem você quer servir. Não podemos servir a dois senhores de forma alguma. Quem, de fato, quer conhecer um pastor vocacionado, eu dou uma dica para você.
Veja o quanto ele perdeu para ser pastor. Quero saber alguém que de fato foi chamado para ser pastor, teve vocação, que o Senhor chamou. Veja quanto ele perdeu. Não quanto ele ganhou. Veja o que ele tinha e veja aquilo que ele teve que abrir mão. Porque é isso que nós vemos. Este é o padrão. Nada contra, né? Deus, no decorrer de anos, abençoa o trabalho depois, a igreja cresce, o pastor tem condição de ter um salário digno, um carro digno. Nada contra. Oramos por isso, com certeza. Mas veja o que a pessoa primeiramente perdeu. Perdeu. Olha, eu detesto dar esses exemplos pessoais, né? Mas como é da nossa igreja, acho que a maioria conhece, convém dizer. Eu só vou citar para você 3 pastores da nossa igreja, para você ver o prejuízo que tivemos por ser pastor. Porque muitos pensam assim, pastor, tá ganhando bastante dinheiro. Gente, só prejuízo. Pastor Valmir, que é o nosso pastor mais velho, ele tinha 3 restaurantes em Ubatuba. Imóveis, muito dinheiro. Vendeu tudo para ser pastor e não receber R$1 da igreja. Pastor Rodrigo, filho dele, Rodrigo Mocelin, estava na iminência de ser jogador profissional de futebol. Jogador hoje em dia ganha muito. E bom jogador. Deixou e foi ser pastor. Talvez o que deixou menos fui eu. 8 anos de estudo para passar num concurso estabilizado, que de fato era o meu sonho, para depois de 10 anos dizer assim, vou embora para ganhar 1/3 do que eu ganhava aqui. Faça essa análise. O que o pastor da sua igreja perdeu para ser pastor? O que ele precisou deixar para ser pastor? Aqueles que veem o templo ou o ministério como fonte de lucro, esses estão fazendo o que Paulo disse, sabe o quê? Mercadejando a palavra do Senhor. Ou seja, fazendo da palavra de Deus mercado, comércio. Estão preocupados apenas com lucro. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Olha o que ele diz, nós não estamos como tantos outros, ou seja, muitos. Não estamos, como esses muitos, mercadejando a palavra do Senhor. Assim como os sacerdotes estavam vendo o templo como fonte de lucro, hoje é impressionante como nós vemos pastores preocupados apenas com arrecadação, preocupados apenas com dinheiro. Essa sexta-feira agora, hoje é domingo, sexta-feira, acho que de manhã eu fui tomar café, dei uma ligadinha na televisão lá de manhã, raramente assisto. E estava passando essas igrejas, eu nem lembro qual igreja que era, não lembro, eu só falava o nome aqui para você fugir, né? Eu nem lembro qual igreja que era lá, daí estava embaixo assim, né? Cura e libertação com a unção do abraço e o envelope da fidelidade. Chovia de gente dando dinheiro. Aí muita gente. Então, né, a pessoa vinha, colocava a sua oferta, subia ao altar, o pastor abraçava. O pastor sem vergonha, que unção que é de abraço, não é? Ficar abraçando os irmãos, sai fora, rapaz. Mas tinha um envelope. Pois se não der o envelope, meu irmão, daí a unção do abraço não funciona. Tem que dar um envelopinho, tem que ter o dinheirinho ali. Quantas pessoas não são hoje enganadas nas igrejas com promessas de dinheiro? Com promessas de riquezas. Inúmeras pessoas. Os neopentecostais, principalmente, né? Os neopentecostais é um absurdo. Hoje em dia se vende semente que cura do Covid, sabia disso? Passou o Covid agora, não precisa mais, né? Mas olha como que eles fazem o evangelho, como eles tratam o evangelho a respeito de ganhar dinheiro. Absurdos e absurdos. A mais conhecida aí talvez seja a rosa ungida. Lembra da rosa ungida lá? Não sei nem se tem mais hoje, né? Pega a rosa e põe lá na porta da sua casa. E você vai ver que todo o mal da casa vai para a rosa e ela vai murchar. E, gente, você tem um pouquinho só de cérebro, né? Cortou a rosa, vai murchar de qualquer jeito. Você não precisa ser muito inteligente, não. Se tiver só 2 neurônios, é o suficiente para você saber, pô, estão me enganando. Estão me enganando. Eu já vi lenço ungido, e quando o pastor dava aquela passada de suor, assim, ainda daí a unção era dobrada. Toalhinha da bênção, leva lá, põe na porta do banco, a sua dívida vai sumir. Gente, mas a Escritura diz que a ninguém deve coisa alguma, você tem que pagar a dívida, não é orar para a dívida sumir. Você tem que orar para Deus dar trabalho, e através do trabalho você cumprir o seu compromisso. Eu fui à casa de uma irmã uma vez que ela
tinha um saquinho com um monte de terra, assim, né? E, pastor, sabe de onde é essa terra aqui? Eu não tenho nem ideia. Lá de Israel. E sério? Sim, campanha das 7 semanas de não sei das quantas. Terra de Israel. Eu falei, querido, tá certo que tem muitas escavações de Israel ali, por conta, né? Do que representa. Só que, eu falei, você percebeu quantas pessoas dessa igreja aí, que tem para tudo que é lado do Brasil e no mundo, tem esse mesmo tantinho de terra que você tem aí? Se fosse terra de Israel mesmo, Israel era uma cratera que tinha dado lá no Japão já. Como assim? Pegaram no barranco atrás da igreja lá e estão enganando você, irmão. Pelo amor de Deus. Só que o povo parece que gosta de ser enganado. Aquelas miniaturas de Arca da Aliança, né? Põe, toca isso aqui aonde você quer possuir. Aí você vai lá e bate no carro, vai ser meu. Você é macumba, irmão, né? Você tá mais uma macumba. É um absurdo. Absurdo. Já vi caneta fascinado, documento, vassoura. Oraram pela vassoura no monte. Vocês precisam de uma vassoura um dia, vocês limpar a casa, manter limpinha lá. Essa aí eu acho que toda mulher tinha que ter, né? Vassoura um dia para varrer bem a casa, cuidar bem da casa. Mas olha como que o povo é enganado constantemente. Constantemente. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Olha como que Paulo trata esses homens. Você pensa que eu sou ruim? Paulo se chama de obreiros fraudulentos. E diz que o fim desses daí, será conforme as suas obras. Pode escrever. Tinha um apóstolo aqui na nossa cidade, que não gostava de mim, não sei porquê. Só porque eu falava que apóstolo não existe, né? Que uma vez eu falei para ele, você é apóstolo, fulano? Sou. Eu falei, nossa, mas não parece, né? Está bem conservado para 2000 anos. Ficou bravo. Tomei bloco. Ficou furioso. E ele era apóstolo aqui, e enganava um monte de gente. Eu falo para você que tinha um pastor que eu conhecia que estava constantemente com ele. Todo mês fazia uma campanha na igreja. E esse meu amigo diz assim, as campanhas mais fracas daquela igreja arrecadam na média de 100, 120 mil. As mais fracas. Eu falei, nossa, eu quase fui tentada a fazer uma aqui também, né? De vez em quando. Eu falei, como assim? As mais fracas. Mas não adianta. Sumiu. É o que diz a Escritura. O fim deles será conforme suas obras. Foi seu obreiro agora de outro picareta lá em São Paulo. De outro apóstolo. Ela foi rebaixada, né? De apóstolo que passou obreiro. Gente, eu não aceitava isso aí de jeito nenhum. Onde já se viu? Absurdo. Mas antes, eu tinha dó dessas pessoas que eram enganadas por esses homens fraudulentos. Tinha dó. Já cheguei uma vez à casa de um rapaz que ele quase não tinha móveis. Eu disse a ele, por quê? Olha, porque como eu já não tinha mais dinheiro para ofertar na igreja, o apóstolo disse que para o obreiro vir em casa, ele oraria para mim, para arrumar trabalho, mas se Deus tocasse no coração dele, se ele quisesse alguma coisa aqui, eu deveria ofertar. Levou TV, levou micro-ondas, levou um monte de coisa. Aqui, de nossa cidade. Eu fui à casa desse rapaz. Não ouvi falar, eu fui à casa dele. Aí antes, eu vou ser sincero, eu tinha muita dó desse tipo de pessoas, né? Muita dó. Aí, como pode? Como pode ser enganado assim? Eu ficava com raiva de quem enganava, mas com o passar do tempo, eu não sei se meu coração foi se endurecendo, ou se os meus olhos foram sendo abertos para a verdade, que eu comecei a não ter mais dó dessas pessoas. Sabe por quê? Elas buscavam apenas dinheiro na igreja também. Ou seja, elas estavam apenas sendo retribuídas por aquilo que o coração delas queria. Pessoas cobiçosas. Uma mulher teve uma vez a audácia de falar para mim que estava processando um pastor de uma dessas igrejas. Sabe por qual motivo? Porque o pastor disse assim para ela, se você trazer tanto aqui na Fogueira Santa, eu gosto de vir com a igreja, né? Se você trazer aqui o tanto na Fogueira Santa, em 3 meses, você vai receber 5 vezes mais. Ela deu tudo que ela tinha. Óbvio que deu. O Josué aqui entende investimento. Josué, tem alguma coisa que rende 5 vezes em 3 meses? Nunca, né? Jamais.
Qualquer pessoa minimamente idiota quer um negócio desse. Como assim? Eu aplico 1.000, depois de 3 meses pego 5.000? E ela disse, pastor, fiquei furiosa, estou processando a igreja. Eu falei, eu não sei quem que é mais sem vergonha, né? Se é você ou se é o pastor. Pastor por te prometer algo que a Escritura não promete. E você, que está pensando que a igreja é bolsa de valor. Eu vou investir para receber. Você percebeu que eles casam? Eles casam exatamente assim. Paulo ele explica isso em 2 Timóteo. Porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mesmo mestres segundo os seus próprios desejos, e não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. Ajuntarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças, como é a versão revista atualizada. Então, você está vendo? Essas pessoas que vão atrás desses tipos de obreiros fraudulentos, elas possuem um coração exatamente igual. Ou seja, quando acontece esse tipo de desgraça, elas estão apenas recebendo o que merecem. Simples. Mas segundo princípio, quando que a casa de oração se torna covil de ladrões? Põe aí, por favor. Quando a avareza substitui a adoração. Jeremias, capítulo 7, versículo 11, vai dizer assim a palavra do Senhor. Esta casa que se chama pelo meu nome, transformou-se para vós num antro de ladrões? E eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Ou seja, Jeremias já tinha profetizado lá atrás. Isso aqui que Jesus Cristo está dizendo. Isso aqui que ele está passando. Diante daqueles cambistas, o templo perdeu totalmente a finalidade, perdeu a sua função, porque eles começaram a fazer mercado daquilo que era sagrado. Deus havia sido substituído pelo dinheiro. Deus havia sido substituído pelo dinheiro, a oração tinha sido substituída por lucro. Era isso que as pessoas estavam preocupadas. Havia um outro Deus que não era o nosso Deus, mas era Mamon. E as pessoas estavam apenas preocupadas com isso. Você já viu cristãos dizendo assim, olha, eu não vivo sem Deus. Nós dizemos isso. Eu vivo sem tu, mas não vivo sem Deus. Mas será que se Deus tirasse o dinheiro que você tem hoje, você continuaria o adorando exatamente do mesmo jeito que você faz? Se você perdesse o seu emprego, se você perdesse a sua poupança, assim como Jó, não vou dizer nem a perda dos filhos, não. Perdesse apenas os seus bens e a sua fonte de renda, você continuaria, de fato, dizendo que você serve a Deus independente da circunstância? Eu e você conseguiríamos adorar a Deus nas condições de Abacuque? Abacuque capítulo 3, acho que é uma passagem fantástica, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Para você que não está acostumado com o agro, traduzindo para hoje seria mais ou menos o seguinte: ainda que eu seja mandado embora do serviço, ainda que o governo confisque minha poupança, ainda que eu não tenha fonte de renda, ainda que minha habilitação seja suspensa por conta de dívida, ainda que eu não tenha mais nada, ainda que eu seja despejado da minha casa, o que o profeta diz? Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Dizer que somos fiéis a Deus e que o servimos quando a saúde está intacta, quando o bolso está bem, ei, queridos, é fácil. O teste é quando não temos. É fácil nós vermos o erro dos cambistas que estão no templo e preocupados apenas com o dinheiro. Difícil. Sabe o que é perceber? A minha e a sua avareza. Oh, isso aqui é difícil. Nós rapidamente notamos a avareza nas pessoas. Principalmente se ganha mais que a gente ainda. Nós achamos que a pessoa tem a obrigação de ajudar os outros. É fácil vermos a avareza no outro, mas quantos conseguem enxergar a avareza em si mesmo? Quantas pessoas, até hoje, depois de anos de igreja, conseguem ter uma dificuldade enorme em ser fiéis com dízimo e oferta? Enorme. Anos de igreja. Ser fiel com 10% da renda, mas parece que é um peso enorme. Oh, é muita coisa 10%. Eles conseguem não perceber que Deus
deu a vida a eles, deu saúde a eles, deu trabalho, deu renda. E de tudo isso que Deus deu, Deus ainda diz assim: olha, apenas 10% você deve retornar à minha casa para manutenção do templo, mas 90% fica sobre sua administração. As pessoas não conseguem ver, e ainda assim continuam duras de coração. É fácil ver a ganância dos cambistas, difícil é ver a nossa ganância, que por vezes trocamos o culto por aquele bico que surgiu bem no domingo, 7h30 da. É a oportunidade de ganhar um dinheirinho, está precisando para completar tal coisa. Daí o que você faz? Não, hoje não vou ao culto. Você não consegue ver você trocando Deus por dinheiro também, igual esses homens aqui. Igual esses homens. Jesus, ele se enfureceu com aqueles homens que iam ao templo com o objetivo de enriquecer e não adorá-lo. Por isso ele ficou furioso. Você já se perguntou qual o objetivo que você vem aqui, todos os domingos, às quartas? Qual que é o grande objetivo de você se arrumar aos domingos, sair de sua casa e vir louvar ao Senhor, cantar e ouvir a pregação? Qual a finalidade? Responda isso você mesmo. Por que você é cristão? Por que você vem aos cultos? Por que você ouve a palavra? E por que você se esforça para viver de forma santa e obediente? Qual o objetivo? É para quê? Só para Deus te livrar do mal? Para Ele te prosperar? Para Ele te dar coisas? Se é apenas este o objetivo, você está indo pelo mesmo caminho. Não há muita diferença. Você está fazendo um câmbio, só que com Deus, trocando. Deus, eu vou domingo lá, canto para o Senhor, porque ai de ti se eu não cantar para ti, né? O Senhor fica com depressão durante a semana. Eu preciso de me ouvir lá. Glória a Deus, as suas maravilhas. Eu preciso. Mas o Senhor que cuide de mim aí. Ai de ti se não cumprir a sua parte. Nós não devemos profanar ou utilizar o sagrado para os nossos próprios fins. De forma alguma. Nossos interesses, eles não devem, nunca, jamais, se sobrepor à vontade de Deus. Eu estou dizendo com isso que é errado pedirmos as coisas para Deus? Claro que não, meus queridos, de forma alguma. A Escritura vai dizer, nada tendes porque não pedis, porque pedis mal para vos esbanjar. Mas não diz que nós somos proibidos de pedir, muito pelo contrário. Nos estimula a pedir, mas também a pedir com fé. O problema é que a nossa adoração e a fidelidade que nós temos para com o Senhor, ela não pode ser condicionada a Deus atender os nossos pedidos ou não. Se a sua fidelidade a Deus, seja com o seu dinheiro, seja com a sua presença no culto, seja com a santidade, com a obediência, está condicionada a Deus fazer aquilo que você pede, você também está indo para o caminho errado. Teve uma mulher do século 8, 7, o ano 800, mais ou menos 800 alguma coisa ali. E ela disse assim, de forma bem sábia: Senhor, se eu te adorar por meio do inferno, queime-me no inferno. Se te adorar pelo paraíso, exclui-me do paraíso. Mas se te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Este deve ser o objetivo do cristão. Não adorar por aquilo que Deus pode fazer ou por aquilo que Ele pode nos livrar, ainda que oraremos para Ele fazer e livrar. Mas adorá-lo simplesmente porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele é digno da nossa adoração, independente de como nós estejamos. Pastor, mas não estava muito bem. É justamente nesses dias que você precisa mostrar que a sua fidelidade independe de você estar bem ou não. Justo nesse dia. E terceiro, põe ele, por favor, para encerrar. Terceiro princípio, o ódio à mensagem verdadeira. Acompanhe comigo o versículo 47 e 48, por favor. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os líderes do povo procuravam matá-lo, mas não achavam meio de fazê-lo, pois todo o povo ficava fascinado ao ouvi-lo. Todos os dias ensinava no templo. Isso aqui já é um chute no meio das pernas do desigrejado. Para aqueles que vivem dizendo que eu preciso de Deus, eu não preciso de igreja. Onde que Jesus ensinava? No templo. Diariamente ensinava no templo. Muitos usam distorcidamente aquela frase assim: igreja somos nós, e não o prédio, e não aqui essa estrutura. Igreja somos nós. É verdade? Claro que é verdade. Onde nós estamos reunidos, somos igreja. Se um dia se levantar uma perseguição e nós não podemos nos reunir aqui, nos reunirmos em casas,
Ali é a igreja. Se não pudermos reunirmos em casas e fazermos como a igreja primitiva, se reunir nas catacumbas, nos cemitérios, ali é a igreja. Onde o povo se reúne, ali é a igreja. Mas veja que eles dizem, igreja não somos nós, né? Igreja somos nós e não prédio. Eles dizem isso, na verdade, por detrás querem dizer o seguinte: eu não preciso frequentar uma comunidade local. Eu não preciso me prender a um grupo de pessoas. Não preciso permanecer em um lugar físico onde as pessoas se reúnem semanalmente. Olha, mas Jesus aqui, ele ensinava no templo. Era um lugar específico. E detalhe, lugar de concreto. Lugar físico. Sabe por que as pessoas dizem assim? Muitos usam essa desculpa fajuta. Primeiro, eles usam essa desculpa porque eles não querem contribuir. Ganância, é a mesma coisa desses homens aqui do templo. Porque convenhamos, se você tem Deus, mas não tem igreja, ora, você não precisa contribuir com dízimo, com oferta em lugar nenhum. Fique para você o seu dinheiro. Segundo, não tem irmãos para ficar te vigiando. É isso que as pessoas gostam. Serem livres, sem ninguém para cobrar. Já que eu não tenho a comunidade lá, eu posso ir para os carnavais da vida aí, ninguém vai poder falar nada. A vida é minha. E terceiro, não tem lugar para contribuir, não tenho irmãos para me vigiar e não tenho pastor para me confrontar. Não tenho pastor vindo em casa me visitando e dizendo: ó, você está tratando sua esposa errada, hein? Ó, que seu filho faz diferente. Você não pode deixar a menina falar assim com você. É isso que as pessoas querem. Jesus, ele ensinava diariamente no templo e nas sinagogas. Paulo abriu inúmeras igrejas, instituiu presbíteros, pastores, porque na Bíblia, né, presbítero, bispo e pastor são termos intercambiáveis, né, tem a mesma função. Essa qual eu estou fazendo, ensinando a igreja. E Paulo ainda deixa claro, porque ele abria a igreja e instituía presbíteros. Sabe qual é o motivo? Efésios capítulo 4, versículo 10 a 12, ele vai dizer: aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Falando de Jesus Cristo. E ele, Jesus, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Qual a função dos pastores ensinando nas igrejas? Paulo responde: o aperfeiçoamento dos santos. Sermos aperfeiçoados a cada dia, através da pregação do Evangelho. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. É assim que você é edificado. É assim que eu e você somos edificados. O templo sempre foi um lugar de ensino. Isso antes de Jesus Cristo. Durante a passagem terrena dele aqui e posteriormente também. Por isso, essas pessoas que dizem: olha, eu preciso de Deus, eu não preciso de igreja, são arrogantes. Elas acham que não, eu consigo fazer tudo sozinho. Mentira, queridos. Olha, eu estudo o dia inteiro isso aqui. Das 6 da manhã às 10 da noite. O dia inteiro. Tem textos que às vezes eu estou lendo e falo: gente do céu, não entendo. Eu pego, separo numa pastinha do computador lá, eu vou deixar isso aqui guardado aqui, vamos estudando outras coisas aí. Quem sabe um dia eu entendo, às vezes 6 meses, um ano depois, eu leio alguma coisa, puxa, isso aqui se encaixa com aquilo. Eu vou então e faço aquele, né, link, pum, coloco ali. Aí então começa a ter um pouco mais de luz. E eu faço isso o dia inteiro. Agora você quer falar para mim que você tem a capacidade de que, não, eu entendo a Bíblia sem auxílio de ninguém. Eis que te digo, você é o bichão mesmo, hein? Não tem ninguém igual a você, você é o bichão mesmo. Arrogância. Não querem congregar, não querer congregar, é bradar em alta voz, sabe o quê? Deixe-me pecar em paz. Todas as pessoas que dizem: eu preciso de Deus e não de igreja, elas estão, na verdade, dando desculpa para pecar em paz, para não ter ninguém cobrando. Veja, o povo comum aqui tinha interesse em ouvir as palavras de Jesus Cristo, queria ouvir. O grande problema era quem? Os religiosos, as autoridades que tinham aversão aos ensinos dele. E já estou encerrando, né? Os principais sacerdotes, os escribas, eles viam Jesus Cristo como uma ameaça. Por que como uma ameaça? Primeiro que a gente vai perder dinheiro se esse povo acreditar nele. A gente perde. Segundo, quanto mais gente indo para lá, é menos dinheiro aqui no bolso. A gente tem que dar um jeito de matar esse cara aí, é lógico.
E além disso, Jesus Cristo ensinava com autoridade, ensinava coisas diferentes daqueles homens, porque muitos ensinos eram errados. No versículo 47, né, eu estou encerrando, ele vai dizer assim: e todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os líderes do povo procuravam matá-lo. Quando a verdade é pregada, constantemente você vai ver pessoas oferecendo resistência à palavra do Senhor. Eu e você temos esse coração. Quando ouvimos algo que nos fere, ou que nos fere um hábito que nós temos de longa data, nós somos os primeiros a oferecer resistência, a tentarmos burlar a nossa própria mente para não obedecer à palavra do Senhor. Você é especialista em fazer isso. Eu sou especialista em fazer isso. Quando a gente ouve algo, ele, isso aqui acho que não caiu muito bem. Não, mas calma aí. Acho que não muito bem isso não. Não, o pastor falou disso aí, ainda que eu esteja errado, mas ele também erra em outras coisas. Você cita até a própria Bíblia. Mas a Bíblia diz que quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, né? Você percebeu como o ser humano ele é especialista em dar desculpas para não obedecer a Deus? Inúmeras pessoas fazem isso. Aqui nós vemos esses homens dando desculpas. Nós vemos esses homens apegados à tradição. A tradição tem tradições que são boas, excelentes. E eu digo para você, continue fazendo. Por exemplo, você sabia que usar esse anel aqui de aliança não tem nenhum mandamento bíblico que temos que usar? Não tem. A minha eu paguei R$5, porque a que eu casei mesmo eu perdi, jogando bola. Tá aí a fúria da minha esposa quando eu falo em jogar bola. Perdi. E tá muito caro agora, né? Então eu fui lá no chinesinho, acho que eu comprei 5, 6, eu deixo uma na carteira, um no carro, não sei na onde. Então tem aliança para tudo que é lá. Precisou, põe no dedo. Eu não gosto, cara, não durmo com isso aqui, não consigo. Se precisar casar, você pode casar com a de 5, irmãos. Isso aí não é o problema. Não tem nenhum mandamento dizendo que devemos usar esse anel aqui. Mas é o que convém. Claro que convém. De longe a pessoa sabe, separado para alguém. E preferência pode usar aqueles tamanhos, que é quase o dedo inteiro, assim. E de longe a pessoa vê que você é casado. Na verdade, depois que eu perdi, eu fiquei um tempo sem usar, né? Até que minha esposa também não falava nada, não ligava. Então, né, já era. Tá caro. Até que um dia uma irmã falou assim: pastor, o meu marido não quer usar aliança. Eu falei: sério? Eu fui falar pro irmão: por que você não quer usar aliança? O senhor não usa? Eu falei: nossa. No outro dia já fui comprar quase uma dúzia. Só dá com tudo pro dedo de aliança, que é lá. Mas é uma tradição que é boa. Tradição que é boa, né? Casados, usar um anelzão aqui, né, no anular esquerdo. Alguns dizem que aqui tem uma veia que liga o coração, né? Não sei se é verdade, depois você pesquisa lá. Você só está falando que eu ouvi, não sei se é verdade, né? Por isso tem que ser no esquerdo, né? Mas independente disso, é uma boa tradição. Mas quantas pessoas são apegadas a tradições que não têm tanta relevância? E por conta disso, ficam bravas. Por exemplo, olha, tem pessoas que já não ficaram na nossa igreja, sabe por quê? Porque aqui não tem culto de jovens. Não tem, né? Você percebeu, né? E por quê? Ora, porque nós não vemos esse tipo de separação na Escritura. Culto juvenil, culto de jovem, culto de mulher, culto de adulto. Não, nós vimos a igreja congregada servindo a Deus. E esse é o padrão. Tem pessoas que às vezes falam: pastor, mas na igreja aqui não tem escola dominical. Não tem culto de ensino. Eu vi isso aí: pastor, vocês não tem culto de ensino? Gente, culto que não tem ensino não é culto. Como assim culto de ensino? É redundância, culto de ensino. O culto deve ensinar. E eu disse: olha, querido, a gente pega de forma expositiva, né? Tanto é, a pregação número 102, já de Lucas, essa. Olha o tempão que você está ouvindo, só Lucas. Só Lucas. Ensino e aplicação, ensino e aplicação. Pastor, mas escola dominical aqui é para as pessoas aprenderem. Elas associaram o quê? O que é um ensino? Daí não é o pastor, né? É o professor na frente, sentado na cadeirinha, com o caderno na mão. Daí sim é aprendizado. Não, mas aqui não é aprendizado, aqui é culto, é diferente. Não, tudo é ensino. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar preso a esse tipo de tradição, né? Esses homens, devido à dureza de coração, eles davam desculpas para não servir a Deus de verdade, coisa que por vezes nós fazemos.
Quantas vezes eu já me vi assim, sabendo o que é certo, eu conseguia me enganar, simplesmente para não dizer, preciso mudar. Porque é humilhante, né? Reconhecer que está errado. Diante da verdade do Evangelho, sempre tivemos duas atitudes, basicamente, que nós vemos relatado aqui no versículo 47 e 48. Pessoas que ficaram furiosas com a palavra e queriam matar Jesus Cristo. Hoje há esse tipo de pessoa que fica furioso com a pregação do Evangelho. Às vezes querem matar o pastor, né? Pode ser não literalmente, espero que não. Mas às vezes eles fazem o quê? Vão embora, não volto mais. Por quê? Porque é ruim? Não, porque me confrontou. Calam a voz. Mas há um segundo tipo de pessoa. Aqueles que ficavam fascinados diante do Evangelho. Aqueles que se viam como pecadores, mas diziam, Senhor, para onde iremos? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Que Deus, de fato, dê graça a mim e a você de permanecermos sempre nesse segundo grupo. Aquele que é confrontado, mas que sabe que a palavra de Deus é a luz que guia os nossos caminhos. Que sabem que a palavra de Deus é a verdade que deve nortear as nossas vidas. E toda vez que ela vem confrontando a mim e a você, para que Deus possa cada vez mais nos guiar pelos caminhos corretos. Amém, meus queridos?